eu sou o Paulo Bramer e sou o diretor fundador da Escola de Vinhos Enocultura. Os primeiros registros do vinho datam mais ou menos de 8 a 10 mil anos antes de Cristo. Foi a mudança do período paleolítico para o neolítico. O período paleolítico foi o período dos nômades, onde as pessoas caçavam, comiam as plantas, comiam as plantações que tinham e quando ficava escasso, eles migravam para outros lugares. Já no período neolítico, aí sim teve um período que foi chamado de sedentarismo, onde as pessoas aprenderam a caçar e aprenderam a parte da agricultura, ou seja, plantavam seu próprio alimento e conseguiam colher o seu próprio alimento. E dali eles começaram a ter essa produção de uvas e que provavelmente, de forma acidental, com as leveduras do ambiente, conseguiram produzir o primeiro vinho. E aí, provando esse líquido um pouco fermentado, talvez com um pouco de álcool, conseguiram ter uma certa euforia e gostaram do produto e começaram a controlar esse tipo de produção. E aí nasceu o vinho. Essa primeira produção do vinho provavelmente aconteceu onde era chamado do Triângulo Fértil, que hoje é conhecido como Geórgia, leste da Turquia, e lá tinham produção férteis de todos os tipos de alimentos. E depois, passado um pouco esse tempo de produção, os egípcios, já milênios atrás, começaram a trabalhar e estudar melhor o tipo de produção. Logo depois, os gregos trouxeram esse tipo de informação e a parte eneológica para a Europa. Logo, posterior a isso, os romanos disseminaram toda a parte de produção em toda a Europa Ocidental, e aí que deu entrada aos missionários, ou seja, as pessoas do Velho Mundo, como Portugal, Espanha, que navegavam os oceanos do mundo para descobrir novas terras, o que aconteceu nas Américas, eles levavam os vinhos, levavam vinhas junto com eles nessas explorações. E aí nasceu os vinhos do Novo Mundo. Os métodos da produção nessa parte antiga é muito difícil saber exatamente quais eram, mas existe uma tendência hoje de se utilizar métodos ancestrais, que significa muito a parte de não intervenção, ou seja, muito no passado não tinham metodologias onde você podia intervir tanto na produção, com o uso de ferramentas como acidificação, uso de pó de tanino, tirar ou colocar açúcar, isso não existia naquela época. E hoje a tendência mundial de produção é muito parecida com isso. Os usos de ferramenta de vinificação no passado voltaram a fazer muita pauta na presença da vinificação de hoje em dia. Por exemplo, as ânforas de barro, que era muito usado no passado, voltou a ser trabalhada. Ou até mesmo a metodologia de produção de uvas brancas, que antes era utilizado com as cascas, depois do avanço da produção foi retirado nas cascas na produção dos vinhos brancos e hoje acaba voltando um pouco mais para a parte produtiva. Existe uma possibilidade dela vir da palavra oinos em grego e em algum momento isso se perdeu e virou vinum. Se perdeu porque é uma bebida muito antiga, logo ela foi antes da escrita, então não tinha como certeza ter a palavra certa colocada em pauta porque ela foi feita muito antes, então ela pode ter se perdido e ter trazido como vinho. O homem acabou que ele interrompe esse ciclo natural para trabalhar a videira, ou seja, para você fazer com que a fruta transforme-se em vinho. E para isso ele tem que colher em determinado momento essa uva. E o que tem nessa uva? Essa uva tem a polpa, que dentro dessa polpa a maior concentração é água, ácidos e nutrientes, principalmente água, quase 90%, a casca, que é onde vai dar a cor ao vinho, e também uma outra característica importante nos vinhos tintos que é chamado de tanino, que é uma característica de adstringência, ou aquela característica de secura em boca. O produtor normalmente colhe essa uva, ele começa um processo onde passa, que chama-se esmagamento. Então, nesse processo, os talos da uva são retirados, eles saem. Logo depois do esmagamento, tem um processo chamado de prensagem. É que eliminam as cascas da uva. Ou seja, para vinho branco, a prensagem
é feita antes da fermentação. Então, você faz a prensagem, elimina as cascas e aí começa a fermentação. A fermentação é quando a levedura converte o açúcar em dióxido de carbono e álcool. Depois da fermentação, a gente aí tem o processo de colocar ele, envasar ele, colocar em garrafa ou passa por um processo de envelhecimento, que pode ou não passar por barricas ou por aço inox, ou por concreto, ou outros elementos antes de engarrafá-lo. É importante contextualizar isso porque o vinho, quando passa por um desses elementos, principalmente a barrica, ele ganha características muito específicas. Quando ele passa por barrica de carvalho, normalmente vão dar notas para o vinho branco de manteiga, notas de caramelo, notas muitas vezes de baunilha, e no tinto podem ganhar notas de especiarias, podem ganhar notas de chocolate, notas de defumado, e tudo isso é muito importante para saber como o vinho foi produzido. Depois desse tipo de envelhecimento, ele é engarrafado e colocado no mercado. É assim que, resumidamente, se produz um vinho. Hoje a gente tem 3 categorias específicas, para não adicionar a quarta, mas seria o branco, o rosé e o tinto. A quarta seria a categoria laranja, que ela não é extremamente oficial, mas ela faz sentido a gente contextualizar. Mencionei, o vinho branco não é fermentado com as cascas, por isso ele tem essa coloração normalmente, essa coloração amarela ou verde. Já o vinho rosé, pode-se notar que ele está entre o branco e o tinto, muito porque o contato que teve com a casca foi breve, foi um contato pequeno com a casca. Aquela característica que a gente mencionou inicialmente, talvez tenha tido uma pequena fermentação antes de retirar as cascas, ou só uma prensagem que foi um pouco mais firme, então você traz um pouco dessa coloração das cascas. E depois tem o vinho tinto, que fermenta completamente com as cascas, por isso ele tem essa coloração mais avantajada. Os vinhos brancos são feitos com casca, com uva verde ou a uva branca. Os vinhos tintos são feitos única e exclusivamente com cascas ou uvas vermelhas, as uvas tintas. E o vinho laranja, que agora volta a ter bastante pauta no mercado, fala-se muito sobre vinho laranja, nada mais é do que um vinho branco fermentado como um vinho tinto. Então, por exemplo, na década de 80, teve muito consumo de vinhos que eram mais encorpados, talvez com mais madeira, talvez com mais estrutura, justamente pelo sucesso dos vinhos norte-americanos, depois de campanhas que foram feitas na década de 70. Isso seguiu para a década de 90, onde entrou muito as pontuações dos vinhos, justamente para esses vinhos que eram mais encorpados e extremamente intensos. Na década de 2000 já começa uma introdução bastante forte de Sauvignon Blanc, por exemplo, junto com o Pinot Grigio, castas que têm uma acidez mais alta e são bastante secos. E depois, na final da década de 2000, chegando para 2010, muda um pouco essa tendência de mercado em trazer vinhos um pouco mais tensos, mais ácidos, um pouco menos encorpados, um pouco menos estruturados, e isso vai mudando de acordo com a tendência de mercado. Qual é o melhor vinho? E essa é uma resposta praticamente impossível de responder, porque ela vai depender de diversos fatores. De tipo de produção, de qual é o vinho que está sendo consumido em determinado momento, está sendo consumido com uma ostra ou está sendo consumido com uma carne, qual é o tipo de vinho que você gosta. Tem pessoas que têm uma percepção de tanino muito mais aguçada do que outras pessoas, então obviamente elas vão preferir um vinho mais leve em relação à parte tânica. Então isso depende muito de pessoa, local e o tipo de consumo. Mas tem vinhos aqui que podem até ser trabalhados como investimento, principalmente os grandes clássicos da Europa, que são vinhos que podem ser comprados assim que eles chegam no mercado, ser guardados por décadas e depois ser revendido, assim como se investe em arte. O vinho também tem muita funcionalidade no mercado de investimento. O armazenamento do vinho é muito importante quando se diz respeito a consumo. O primeiro deles é se vai ser armazenado na horizontal ou na vertical. Na horizontal, normalmente é indicado para vinhos que são vedados com rolha, as rolhas de cortiça. Justamente porque elas são umedecidas, elas ficam umedecidas com vinho e logo você tem uma dilatação, uma veda muito mais apropriada.
Se elas ficam em pé, elas podem secar, logo você pode ter uma certa oxidação, ou seja, o oxigênio entra no vinho e começa a oxidar, o que é basicamente deixar o vinho avinagrado. É muito ruim para o vinho essa oscilação de temperatura, fica muito quente, fica muito frio. Por isso que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que tem muita oscilação de temperatura, acabam comprando adegas, porque você tem um tratamento melhor para esse tipo de temperatura. Outro ponto importante são as vibrações. O vinho não gosta de ser incomodado com muitas vibrações quando está sendo armazenado. E um ponto-chave de armazenamento ao longo prazo, ou seja, onde você vai armazenar o seu vinho e só consumi-lo daqui a alguns anos, é sempre legal deixar em temperatura de mais ou menos 13 graus. Na parte mais técnica de degustação, normalmente a gente segura a taça sempre pela haste e nunca pelo bojo. Justamente porque você pode acabar aquecendo o vinho. Você não quer mudar a temperatura do vinho ao segurar a taça. Então, qual a importância da gente realmente degustar o vinho de uma forma mais técnica? O primeiro delas é o aspecto. Então, quando a gente olha o vinho, e normalmente a gente faz uma posição de 40 graus e sempre tenta colocar um fundo branco por trás para a gente tentar analisar o aspecto do vinho. Por que isso é importante? Por alguns fatores. O primeiro deles, idade. O vinho tinto, quando ele ganha idade, ou seja, quando ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo cor. O vinho branco, ao contrário, quando ele vai ganhando idade, ele também vai ganhando cor. Então isso pode ser um bom indicador quando a gente analisa o aspecto do vinho para saber como esse vinho vai se comportar. Outro ponto importante é quando você faz essa aeração, as próprias lágrimas que saem do vinho. Normalmente quando essas lágrimas são muito rápidas, isso pode contextualizar um álcool avançado no vinho, ou seja, um álcool elevado no vinho. Depois do aspecto, a gente acaba levando o vinho para o nariz, ou seja, cheirando o vinho. E essa é uma parte extremamente importante, porque vem do nariz todas aquelas características aromáticas que a gente acaba encontrando no vinho. Então, as características de frutas, vegetais, as características de envelhecimento, tudo isso apresenta-se no nariz. E por isso que a gente faz essa pequena aeração. Essa aeração não tem muito quantas que você deveria fazer, mas eu sugiro sempre não fazer muitas vezes, porque quanto mais você está aerando o vinho, mais você está perdendo as características voláteis do vinho. Então, uma vez que fazendo 3, 4, 5, 6 vezes, você colocando o vinho no nariz, você percebe as intensidades aromáticas. Isso acontece justamente porque o oxigênio batendo no vinho vai liberar ácidos voláteis. É importante a gente contextualizar em primários, secundários e terciários, justamente porque vai falar em relação à evolução do vinho. Se o vinho tiver muitas notas terciárias, isso significa que é um vinho evoluído ou maduro. Já se ele tiver muitas notas primárias, só aquelas de frutas e flores, normalmente vai falar que é um vinho jovem. E se ele tiver entre os dois, vai falar que é um vinho que está em processo de evolução. E por último, depois de degustar o vinho, de colocar o vinho na boca e enxaguar a boca inteira para extrair todos os sabores, aí você tem a parte de conclusão. É tentar entender tecnicamente se o vinho é bom ou ruim. Claro que para motivos pessoais isso depende muito para saber se você gosta do seu tipo de paladar, mas você vai acabar a partir daí entendendo qual é o tipo de vinho que você gosta. Se é mais ácido, se é mais tânico, se é com um pouquinho mais de açúcar residual e por aí vai. Quando você entra numa esfera um pouco mais profissional, você tem que começar a separar o que você gosta do que o vinho é em relação à qualidade dele. E aí sim analisar se ele tem equilíbrio, se ele tem uma boa intensidade, se ele tem uma boa complexidade, se ele tem uma boa tipicidade varietal ou regional, ou textura, e tudo isso vai ser um referencial para você classificar o vinho entre excelente e pobre. Já o enólogo é a pessoa que é formada em enologia e que está apta a produzir o vinho. Então ele é uma pessoa certificada para a produção de vinhos, desde a parte de agrícola, de campo, até a parte de fermentação e vinificação do processo. E o sommelier, que é um profissional do vinho que normalmente trabalha na área de vendas, serviço e indicação do vinho, que normalmente também vai fazer a gestão da própria adega ou a gestão de compras do produto, mas sempre trabalhando nessa parte de vendas e oferta do vinho. E o bom sommelier é o que traduz essa linguagem extremamente técnica de uma forma leve e direta para o consumidor final. Meu
nome é Ivo Farenzena, sócio proprietário da vinícola Cave de Pedra, localizada no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A minha profissão é empresária. No passado eu já tinha uma pequena em Veranópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tinha uma pequena vinícola e fui convidado para um outro companheiro para fundar essa vinícola aqui no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. A ideia veio para nós utilizar a área de enoturismo que existia já nessa ocasião. Então nós desenvolvemos esse projeto em forma de castelo, todo ele construído em pedras. Naquela época, no ano de 1997, 80% do mercado do vinho brasileiro era produzido pelas vinícolas brasileiras. Então, a área que nós escolhemos, que foi o Vale dos Vinhedos, era um lugar ideal para se construir um castelo para ir no turismo. Foi escolhida a área e foi feito um projeto através de um arquiteto. E a gente fez aqui porque era o lugar ideal para fazer a localização. A vinícola Cave de Pedra foi fundada em 10 de junho de 1997. O desafio é o seguinte: é uma área que futuramente foi de denominação de origem e depois uma área de indicação de procedência das varietais e depois denominação de origem, assim como tem na Europa. A dificuldade no início foi o desenvolvimento da marca, né? Para ela ser conhecida, né? Foi muito difícil para nós. Durante a pandemia, nós tivemos, as vendas foram boas para pessoas físicas. Nós tivemos algumas dificuldades nos eventos, que foram cancelados durante 2 anos. Nós tivemos ajuda do pessoal de marketing. Contratamos empresas de marketing para nos ajudar. O grande diferencial nosso é a localização no Vale dos Vinhedos, que nós recebemos os turistas que vêm para o Rio Grande do Sul, Gramado e Canela, e vêm para o Vale dos Vinhedos. A nossa marca é mais conhecida através dos turistas que visitam o vale e vêm aqui na vinícola. E através dos eventos, casamentos, aniversários, ficam conhecendo o nosso vinho. Nós não fizemos propaganda na mídia, jornal, televisão. O pessoal fica conhecendo vindo aqui de todo o Brasil, porque eu faço casamento de todo o Brasil. Já fiz casamento dos Estados Unidos, vou fazer de Israel, aqui e do Brasil todo. E aí eles ficam conhecendo a marca. Você tem que gostar daquilo que faz, né? E fazer um produto de boa qualidade para que tu possa atingir os seus objetivos, para vender para a pessoa física. Porque nós só vendemos para a pessoa física e não vendemos para a pessoa jurídica. Da maneira como nós trabalhamos é lucrativo, porque nós não temos intermediação na venda, nós não temos representantes, não temos vendedores e vendemos direto ao consumidor.
Nós temos um escritório especializado que faz toda a contabilidade. E o Vale dos Vinhedos se tornou famoso por receber esses turistas que vêm para o Rio Grande do Sul, de Gramado e Canela, e vêm para cá. Nós trabalhamos mais com as redes sociais e trabalhamos com as pessoas físicas mais, né? Através da comunicação, do Instagram, do e-mail, telefone, essa é a comunicação que nós fizemos. Porque nós não trabalhamos com o mercado de distribuição de produto. Lojas, mercados, restaurantes, nós só trabalhamos com pessoa física. Apesar da concorrência dos importados, que vem com preço menor, nós primamos pela qualidade e temos um resultado razoável. Nosso plano futuro é produzir vinhos de melhor qualidade, que possa atender os nossos clientes. O segredo é fazer um bom planejamento, né? E uma boa pesquisa de mercado. E fazer produtos que sejam aceitáveis no mercado. A melhoria viria com o governo nos ajudasse baixando os impostos. Não, tudo que nós passamos até agora, nós aprendemos muito com as dificuldades que nós encontramos, né? Então, hoje nós já estamos estabilizados. É uma firma que já está estabilizada e tem tudo para crescer no futuro.